Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui iniciando a nossa revisão de programação orientada a objetos, com o objetivo de passar informações e conhecimento para os alunos de programação orientada a objetos. Nosso tempo é curto. Vou dar para vocês duas provas minhas de programação orientada a objetos que eu ministrei na JK, Faculdade JK de Tecnologia, Faculdade JK Michelangelo. Mais especificamente, na verdade, eu ministrei presencialmente na Faculdade JK de Tecnologia em Santa Maria, 2015 e em 2016, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou abrir aqui a prova 1 do primeiro semestre de 2016, ok? Só um minutinho e eu já mostro a prova para vocês. Vou compartilhar agora a tela. Vou escolher um janela específico aqui. Está comigo aqui o Farley e o Tadeu. Compartilhei a tela. Aqui, a prova 1, 13 de abril de 2015, que eu apliquei para os alunos. Sejam bem-vindos, Tadeu e Farley. Vocês estão vendo aí a telinha compartilhada, legal? Muito bem. Então vamos prosseguir. Essa é a prova, tá? A 1 que eu apliquei para os meus alunos, tinha 7 questões, 2 dissertativas e 5 de múltipla escolha. Primeira questão, né? Sobre programação orientada a objetos, responda. Descreva a diferença entre programação procedural e programação orientada a objetos. Seja objetivo e claro. No item 2, descreva sucintamente os conceitos de orientação a objetos. Métodos, encapsulamento, objeto e herança. Okay? Basicamente, uma questão bem pequenininha, né? Alunos ficaram abismados, mas aqui a ideia é passar os principais conceitos, os conceitos-chave, para eles ali raciocinarem, pensarem e tentar descrever o que estudaram, né? Uma coisa muito importante em relação ao ENAD é o seguinte: na prova ENAD não se pode deixar questões em branco, vazias, sem nada, tá? Tenha em mente que todos vocês são alunos que têm conhecimento, que estudaram, ok? Talvez não deu tempo de estudar todo o conteúdo, mas é praticamente inadmissível deixar toda uma prova dissertativa em branco, tá? Não se pode. Algumas vezes eu vejo isso acontecer na faculdade, e isso é muito ruim. Ruim para o aluno, ruim para o professor, né? O professor fica preocupado porque o aluno não respondeu algo que eu ensinei, né? Coloquei no Moodle, anexei no Moodle o conteúdo, falei em sala de aula, né? Indiquei videoaulas, etc. Então, o aluno precisa ter, é uma questão de cultura. É claro que existe um aluno que realmente não cumpre a parte dele, ele não tem mesmo que escrever o que desenvolver. No entanto, se nós estudamos algo, é praticamente inadmissível que eu simplesmente deixe uma questão totalmente em branco. Coisa de algo que eu estou assistindo constantemente durante um semestre. Então, monte um esquema, prepare a questão, anote pontos, vai anotando alguns pontinhos até você conseguir escrever, elaborar
o seu texto de resposta, ou muitas vezes um códigozinho prático. Afinal, né, curso de análise e desenvolvimento de sistemas, licenciatura em computação, bacharelado em sistemas de informação, é curso de desenvolvimento de software. Estudar a lógica constantemente. Peraí, como é que está a minha lógica? Parei no tempo, então deixa eu avançar. Peraí, deixa eu avançar em estruturas de dados. Deixa eu avançar em outras linguagens, né? Tem que estar sempre buscando. O Tadeu é um aluno que faz isso constantemente. Você faz a reciclagem do conhecimento e busca novos conhecimentos a todo momento. Bom, item 1 da questão. Descreva a diferença entre programação procedural e a programação orientada a objetos. Várias respostas aqui poderiam se encaixar bem, desde que você se baseie no que você aprendeu. Uma resposta viável seria: na programação procedural, os dados e operações sobre os dados são desenvolvidos separadamente por meio de procedimentos e funções e códigos sequenciais. Orientado a objetos, os dados e operações sobre os mesmos são desenvolvidos em classes e objetos com características semelhantes, porque é uma classe, né? O próprio nome classe já meio que automaticamente induz a isso, reunindo dados e informações relacionadas, organizando e reutilizando implementações dos códigos. Então, essa é uma resposta muito interessante, tá? E direta sobre a diferença entre programação procedural, tá? Onde se utiliza ali os dados são separados, são soltos, e na programação orientada a objetos não, né? Você organiza os dados, que é transformações de dados por meio de métodos, né, que são funções, na verdade, dentro da classe, atributos, danos, né, colocamos valores nas variáveis da classe, que são os atributos, ok? E aí nós manipulamos tudo isso aí. A diferença é clara, né? Há uma organização maior na programação orientada a objetos. Obviamente, professor, isso eu perco o desempenho da máquina, sim, mas com as máquinas de hoje, né? E sempre quando nós investimos em algo melhor, sempre há uma perda de processamento, mas há um ganho, que em organização, em melhoria, facilita a manutenção, etc. Ok? Item 2. Descreva resumidamente os conceitos. Primeiro, classe. Classe nada mais é do que o quê? Uma estrutura de classificação de um conjunto de objetos com características semelhantes. O projeto da estrutura de um objeto. Você respondeu sim, você já respondeu de forma muito interessante o que é uma classe. Ok? Bom, o que quer dizer isso? Bom, é uma estrutura de classificação de um conjunto de objetos semelhantes. Claro, uma classe bola, bola de basquete, bola de futebol, bola de ping-pong. São objetos diferentes, mas de uma mesma classe. Ok? E como é que altera isso aí? Através de atributos, né? Dependendo do atributo, dependendo do método que eu chamar, eu transformo, eu chamo uma bola diferente. Estou imaginando aqui possibilidades, tá? A orientação a objetos teórica, a gente pode imaginar diversas coisas. Na hora de implementar, o que você implementar é o que é. Tá bom? Então, essa é uma boa resposta para a classe. Atributos, que vêm a ser atributos? São as variáveis de uma classe, a grosso modo. Tá? Os atributos são as variáveis da classe, são definidos dentro da classe, né? De forma organizada ali antes de definir os métodos. Definindo as características e a estrutura do objeto da classe. Tudo que se define no atributo, você está definindo para toda a classe. Ok? Então, falamos de classe e de atributos. O que seria métodos? Métodos são procedimentos ou funções que existem dentro da classe, possuindo acesso aos atributos para poder manipulá-los, né? Para processamento ou manipulação, como eu acabei de falar, são ações sobre os dados ou atributos da classe. Por que ações? Porque método é ação, atributo é valor. Através do método, eu posso atributo, alterar o valor dele, ou utilizar o dado que ele guarda
para gerar outros, né? Métodos são essenciais, né? São as funções lá do PHP. Em Java tudo é orientado a objeto, então em Java sempre a gente menciona método, nós não falamos funções, né? Ok? Então, definimos classe, atributo e método. Encapsulamento. O que vem a ser o encapsulamento? Técnica de abstrair atributos e métodos por meio do seu escopo, escondendo informações e procedimentos desnecessários, encapsulando tudo isso em métodos públicos. Ok? O encapsulamento é um conceito simples, porém, muitas vezes as pessoas se embananam, se confundem, né? Mas, repetindo aqui, ó, encapsulamento é a técnica de abstrair atributos e métodos por meio do seu escopo, tá? Ou seja, se eu estou falando de escopo, se ele é público, privado, se ele é protegido, né? Se ele pertence a uma classe, a um conjunto de classes, ou se ele é público, todos têm acesso. Tá? Há métodos e há atributos que só a classe ou subclasses, né, quando é protegido, tem acesso. E os métodos públicos? Eles fazem a chamada a eles resolvem tudo, passam para o público de novo e há um retorno. Tá? Porque não faz sentido, ou pelo menos pensando de forma organizada, que todos os meus atributos, todos os meus métodos sejam públicos. Né? Se você pensar em uma classe bem organizada, alguns atributos e métodos são públicos, outros privados, alguns protegidos. Tá? Okay? Então, eu falei classe, que é atributo, método e encapsulamento. O que é objeto? O objeto é a instância da classe. O objeto só é possível existir após existir uma classe que define ele. Em sala de aula eu falo o seguinte, olha, imagina a classe, o objeto da seguinte forma. A classe é a planta de uma casa. E a casa construída é o objeto. Então, se eu tenho uma planta, eu estou definindo a classe da casa, né? E o objeto casa? Bom, eu tenho uma casa em Santa Maria, uma casa em Valparaíso, uma casa em Taguatinga. Observa que eu posso ter vários objetos dessa planta. Várias casas dessa planta. Então, o objeto é algo concreto, real. Tá? Que foi definido, planejado em uma classe. Ok? Por isso que eu fiz esse paralelo muito interessante da planta da casa e as casas em si construídas, né? Que seriam os objetos. Ok? Por último, herança, né? Só mostrando aqui para vocês, né? Classe, atributos, métodos, encapsulamento, objeto e agora herança. Ok? Eu não rolei a página aqui, mas agora descendo aqui, tá? Lembrando para vocês que eu vou passar o gabarito também dessas provas aqui para vocês, tá? E importante aqui é fazer vocês pensarem. Você está vendo resultados, né? Mas pensarem, ver possibilidades, ok? Muito bem. Mas o que vem a ser herança? Bom, a herança é o mecanismo pelo qual uma classe ela estende outra classe, que seria a superclasse dela, aproveitando seus atributos e métodos, tornando-se uma classe ou e a sua classe filha. Tá? Seria uma subclasse dessa superclasse. Ok? O nome herança ele é bem intuitivo, né? A ideia é que uma classe venha a herdar atributos e métodos de outra classe, desde que eles sejam públicos ou protegidos. Ok? Os privados não, só vai pertencer sempre àquela classe em específico. Então, aí, eu defini rapidamente o que vem a ser esses conceitos aqui. Falamos de programação procedural, programação orientada a objetos, definição de classe, atributo, método, encapsulamento, objeto e herança. Ok? A questão 2, também discursiva, mais interessante até, ela diz o seguinte: sobre o diagrama abaixo, aí eu tenho um diagrama aqui, bem simples, onde esse diagrama mostra a classe A, okay? Com alguns atributos privados, todos privados, na verdade, e um método setlado, que é público. E eu tenho
três classes, círculo, triângulo e quadrado, que herdam a classe área. Tem um outro diagramazinho, né? E aqui herança, agora aqui já tem uma composição, e não uma herança, né? Esse losango preenchido, vermelhinho aqui, é a composição. Aí eu tenho a conta poupança, conta corrente e a conta salário. Ok? Bom, conceitualmente, né? Antes de ler o enunciado aqui, a herança foi muito utilizada e resolveu muitos problemas, mas hoje em dia, composição, né, é algo mais interessante. Tem outros métodos também, né, como agregação, né, composição, agregação. Eles são mais interessantes porque quando você faz muita herança, nós estamos acoplando demais as coisas e tudo fica muito amarrado e preso ao outro. Quando nós utilizamos agregação e composição, nós estamos simplesmente instanciando objetos dentro da minha classe. E aí o que acontece? Eu não estou fazendo tanto acoplamento, mas eu uso um objeto de outra classe dentro da minha classe. Isso é muito interessante. Bom, pergunta aqui, questão 2. Qual a diferença entre os dois diagramas de classe em relação ao relacionamento entre as classes em cada diagrama, descrevendo os relacionamentos existentes entre ambos? Quer dizer, o que está acontecendo aí? Que tipo de relacionamento esse diagrama propõe para cada um? Né? No primeiro diagrama de cálculo de área, existem relacionamentos de herança. É uma questão simples. Ele não deixou em branco, mas é uma questão muito simples. Né? Para quem estudou o entendimento, né, sobre o ML básico e tal, o que é herança, como que monta o diagrama e tal, é muito simples. Então, no primeiro diagrama de cálculo de áreas, existem relacionamento de herança entre a classe pai e as classes filho, né? Círculo, triângulo e quadrado. Já no segundo diagrama, os relacionamentos são de composição, ou seja, a classe banco é composta pela classe poupança, conta corrente, conta salário. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: existe banco sem conta? Não. Tá? É por isso que é composição e não agregação. A agregação agrega. É útil, posso utilizar ou não. Agora, na agregação, na composição, que é o caso aqui, essas classes, conta poupança, conta corrente, conta salário, são imprescindíveis para a existência de um banco. Então, elas compõem. Né? Então, e é isso. Né? A questão vale meio ponto aqui. Nessa questão era só responder isso e a questão já estava certinha. Tá? Essas duas dissertativas. Eu vou chamar novamente aqui o Tadeu Farley para ver se eles têm alguma pergunta. Vocês podem ligar o microfone aí e fazer perguntas sobre essas duas dissertativas. Tá? São dissertativas. E vou ver se tem algum aluno fazendo perguntas aqui no Telegram ou no YouTube. Vai lá, Tadeu e Farley. Tadeu, não estou te ouvindo agora. Peraí. Boa tarde. Aí, No caso, a agregação ela ocorre por herança mesmo. Agora, a composição, no caso, você instanciar um objeto sem usar a herança, no caso, sem usar o extends. na verdade, eu vou voltar aqui na tela aqui, ó. Você falou uma coisa aí que, na verdade, não é bem isso, tá? Quando eu tenho herança mesmo, tá? Herança sempre tem aqui. Eu estou herdando. Quando eu tenho composição e agregação, eu não tenho herança. A diferença da agregação e da composição, igualmente no ML, é que esse ângulozinho aqui não é preenchido. Há outras notações, mas a mais utilizada é essa. Tá? No losango que
Então é uma agregação, mas se ele preenche ele é uma composição, tá? Ele seria a mesma forma, mas o conceito um pouco diferente. Como eu falei, quando é composição, compõe-se a classe. Ela é composta por aquilo, não pode... Existe banco sem conta? Todo banco tem que ter conta, né? Mas existem outras estruturas de classe, por exemplo, que eu poderia ter uma classe que está agregando algo a uma classe principal, mas eu uso, se eu quiser, o objeto, eu não sou obrigado a manipular ele, mas se for necessário. Então, observe que é uma classe que agrega, não compõe, ela agrega. Tá? Eu posso utilizar ou não aquela classe. Ou ela pode ser útil em um momento bem simples, e aí depois eu libero ela e não utilizo mais o objeto dela. Ok? Então, essa é a diferença de composição e agregação, tá vendo? No caso, nesses dois exemplos, tanto de agregação quanto de composição, eu posso usar generalização e especialização para as duas? Tipo, generalizar uma classe e especializar ela também? Ou só uma das coisas? Quando você fala de generalizar, especializar, você está falando de herança. Ah, tá. Tá? Herança. Então, será, talvez, seria interessante depois sobre o conteúdo de composição, agregação, né? Quando você, como nós mencionamos o termo generalização e especialização, também de herança, aí é o caso desse exemplo aqui, tá? É quando herda, tá? Esse atributo dentro da classe pai. Ok? Aonde que está a generalização? Classes, área. Especialização? Classes, círculo, triângulo e quadrado. Então, a parte de baixo é especialização de área. Ok? Quanto calcula a área, certo? Agora, a área do triângulo é diferente da área do círculo, é diferente da área do quadrado. Então, eu especializei. Ok? Então, é isso. Quando eu falo esse nome de especialização, basicamente é mais utilizado mesmo no direito. Quando eu falo de composição e agregação, é diferente. O que agrega pode ser utilizado ou não, ou eu posso estar falando de algo que compõe. Daí ele é fundamental para a criação do objeto principal. Né? Porque o objeto banco ele precisa estar relacionado, estar dentro dele tem que existir conta poupança, conta salário, ou pelo menos um desses aí. Tadeu? Beleza, então. Basicamente, a agregação eu utilizo por herança e a composição através do objeto. Você está agregando, você está compondo uma classe, não está fazendo herança. Está fazendo exatamente isso. Criando composições, pronto. Classe ou agregações para uma classe. Okay? É realmente diferente. É uma questão de... eu vou passar uma literatura para vocês sobre isso. Tá? De exemplos também. Ok? Ok. Obrigado. Tranquilo. Vamos para as outras questões, então. Tudo bem. Questão 3. Questão 3 é a questão 4. Questões bem interessantes. Né? O que essas questões dizem? Questão 3. Estamos valendo um ponto. A questão 3. Na programação orientada a objetos, os métodos representam. Né? O que um método representa? Essa é a pergunta. Método apresenta associações estabelecidas entre as classes? De forma alguma, tá? Não é associação. Okay? Método não tem a ver com associação. Então, a letra A já está descartada. Tá? O método é o tipo de herança existente entre as classes? Não, o método não define tipo de herança.
Okay? C, é a implementação das ações das classes definidas? Correto. Letra C. Por quê? Porque método, né, equivale a ação. Ou seja, ação de transformar o dado de um atributo ou de outro método, tá? Retornado por outro método, e etc. Ação. Algo, chamou-se um método, algo vai acontecer. Alguma transformação vai ocorrer. Ok? Então, baseado nisso, a letra D e a letra E está errado. O que a letra D diz? Os tipos de linguagem de programação utilizados? Não, também não tem nada a ver. Letra E, os parâmetros utilizados na compilação dos programas. Essa letra D e E aí, quem marcou essa aí na época da prova, realmente não estudou nada, né? Talvez a A e a B poderia confundir alguma coisa ou outra, mas quando você lembra que um método, né, define ação, faz algo, né, reage, ele pega um dado e transforma, ou ele mostra dado, né, imprime na tela ou alguma coisa do tipo, então a gente sabe que a implementação das ações das classes definidas é que é o conceito de método, né? O método significa isso, a implementação das ações. Ok? Então a questão 3, ela é bem fácil, simples, tá? Questão 4. Questão 4 diz o quê? Um dos conceitos básicos de orientação a objeto é o fato de um objeto, ao tentar acessar as propriedades do outro, deve sempre fazê-lo por uso de métodos, tá? Isso é fundamental. Métodos do objeto ao qual se deseja atribuir ou requisitar uma informação, mantendo ambos os objetos o quê? Isolados. O objeto que acessar dados do outro, não deixem na programação, não permitam que seja feito direto entre atributos desses objetos, tá? Ou seja, define os atributos como privados e manipula eles somente através de métodos públicos. Tá? Isso é uma boa, uma excelente prática na programação orientada a objeto de débitos. Okay? A essa propriedade da orientação a objeto dá-se o nome de herança? Não. Né? Herança não tem nada a ver com acesso. Quer dizer, talvez tenha a ver com acesso, mas não é herança. Né? Porque aqui nós estamos... a pergunta primeiro contextualizou, né, o conceito de orientação a objetos, é o fato de um objeto, ao tentar acessar, né, as propriedades ou os dados de outro, deve sempre fazê-lo via método. Né? O que significa isso? Essa técnica, essa boa prática? Abstração? Talvez, mas não é abstração. Polimorfismo? O que vem a ser polimorfismo? Encapsulamento? O que vem a ser encapsulamento? Mensagem, né? Polimorfismo é a capacidade de uma classe dar solução através de uma outra. Né? Encapsulamento. Encapsulamento é a capacidade de você esconder a informação por meio do não acesso dos atributos. E aí você pode não dar acesso para alguns métodos também, mas alguns métodos públicos permitem que o que você quer seja feito. Opa, então a letra D parece interessante. O que é mensagem? Mensagem é a simples troca de informações entre objetos. Tá? Então, qual seria a resposta? Ficamos mais presos aqui, presos entre polimorfismo e entre encapsulamento. A resposta certa é encapsulamento, tá? Encapsulamento. Quando um objeto tenta acessar algo, ele não pode, opa, então como é que eu faço isso? Através de um método público da classe, você está tentando acessar o atributo diretamente. Não pode acessar direto. Ele está encapsulado o atributo, então você só pode acessar ele através de métodos públicos dessa classe. Aí sim, ele consegue utilizar as informações que estão nos atributos, mas não consegue direto. Então, os atributos ficaram encapsulados, eles ficaram guardados, né, somente na classe.
Precisou da informação, chama o método que manipula isso, então. Ok? Essa é, assim, a grande diferença, né? A grande charada sobre encapsulamento. Outro conceito é um nome curtinho, dois nomes curtinhos, né? Encapsulamento e polimorfismo. Ok? E aí as pessoas, elas se confundem com esses conceitos de encapsulamento e polimorfismo. Ok? Resposta, então, letra D, encapsulamento. Tá? Ainda na questão 4, né, sobre o polimorfismo, né, é interessante mencionar, né, o conceito de polimorfismo, ele inicialmente ele não é tão simples, né? As pessoas acham até difícil de entender. Mas uma forma razoável de se definir, polimorfismo é a qualidade, é um estado, né, de ser capaz de assumir diferentes formas ou valores através de um mesmo método. Se você implementar isso em programação, você está fazendo polimorfismo. Já é outra coisa, é a capacidade de esconder informações, e essas informações só podem ser acessadas de outras formas. Por exemplo, por meio de métodos públicos. Ok? Vamos aqui então para a questão número 5. Uma questão 4 simplesinha, mas muito interessante aqui. O aluno pode errar porque, né, tem que estar bem entendido dos conceitos de polimorfismo e encapsulamento. Tá? Questão 5. Questão 5 é interessante. O que a questão 5 diz? Primeiro vem com um códigozinho aqui, simplesinho. Tá? Pelo que nós podemos observar aqui, é um código em PHP. Tá? Do cálculo de área do círculo. Na linha 1 eu tenho um comentário, na linha 2 eu tenho um objeto sendo instanciado da classe círculo. Tem gente que, professor, como você sabe que é uma classe círculo? Bom, lê o código, né? Olha só, linha 2. O círculo, o PHP, toda variável tem cifrão, né? O círculo, ou seja, o objeto círculo vai ser criado através da instância da classe círculo. Um novo objeto da classe. Círculo. Até está escrito ali, né, no comentário, instância. Na linha 3 eu tenho a utilização desse objeto que eu criei, chamando um método público chamado setRaio. E colocou-se o valor 2,2, né? Utiliza-se o ponto, não a vírgula. Tá? Então está setando, está inserindo o valor, está entrando o atributo raio dentro da classe. Só como você sabe que o atributo é raio? SetRaio, então eu estou inserindo o valor no atributo raio. Aí, melhor prática, né? Padrão getSet. Você cria através de um método raio, você cria getRaio, setRaio. Okay? Então, está inserindo esse valor, possivelmente estava nulo ou zero, dentro da classe, que depende da forma que você define a sua classe. Ou até tem um valor inicial, de repente, né? Um valor, sei lá, 0 ou 1, 5, não sei. Tudo depende da forma que você define a sua classe. Essa classe não existe, aparentemente, porque a gente não vê a classe, mas a gente vê aqui só a execução, né? Então, em seguida, chama-se um set unidade, então agora está inserindo, depois de inserir o raio, está inserindo a unidade, está dizendo que é um círculo, a medida de centímetros quadrados. Depois eu tenho aqui um objeto raio, tá? Bom, o objeto círculo retorna para esse, o objeto raio não, a variável raio, né? A variável raio recebe do objeto círculo o valor do raio, porque ele chama o getRaio ali. GetRaio significa retorne o raio, né, dessa classe, desse objeto da classe. Ok? Então, raio, agora, a variável raio está com o valor. Ok? Depois, na linha 6, tem uma variável pi, que recebe
da classe círculo, um método estático. Olha só, em PHP, como é que faz estático aqui, né? Em Java é só pontinho, em PHP é 2 pontos, 2 pontos. Então, eu chamei a classe direto, não instanciei ninguém. GetP. Com certeza ele está ali retornando uma função matemática com retorno do valor π, para a gente poder calcular. Bom, em seguida eu tenho ali a área do círculo, recebe o quê? O objeto do círculo, ele chama o método agora área círculo. Quem que ele passa ali? O raio que foi recuperado e também passa de π. Nesse momento, né, se tivesse uma linha 8 mandando imprimir, ele imprimir o valor do raio. Porém, a questão sim supõe que tem um erro aqui. Onde está o erro de programação no código acima? Né? Existe um errozinho. Tá? Que erro é esse? Okay? Como encontrar esse erro? Vamos analisar cada uma das letras aqui. Tá bom? Primeiro, na chamada do método setRaio, na linha 3. Bom, na linha 3 eu tenho aqui um objeto, seleção do valor. Não tem erro aqui. Tá? Tá tranquilo. Não há erro no código. Bom, se nós acharmos que todo esse código da linha 1 ao 7 não tem nenhum erro de programação, a letra B seria a resposta. Continuamos aqui analisando. Na criação da variável π, na linha 6, bom, π, que é a variável, recebe da classe círculo um método, tá? GetP. Professor, mas essa classe não existe, a gente está olhando só execução, criação de objetos. Ok, mas há erro de programação aí? Então, suponhamos que está tudo ok, que não tem erro aí. Né? Tá? Letra D. Na criação do objeto, instância, na linha 1. Na verdade, na linha 2, né? Está querendo dizer. Aqui tem um erro nesse exercício. Aqui. Linha 2, né? Porque a instância não é na linha 1. A instância é na linha 2. Tem um erro no objeto, na criação do objeto, na instância, na linha 1? Sim. Tá? Sim. Uma pegadinha aqui da mais cabulosa, como diz o pessoal. Faltou o quê? Parênteses. Toda a classe, né? Tanto em Java como em PHP, precisa de ter ali a definição de parênteses. Eu lembro que muita gente errou nessa questão aqui. Eu até fiz uma errata em relação à letra D, né? Ele aponta para a linha 1, mas na verdade é a linha 2. Realmente o erro está na linha 2, então a resposta é a letra D. A letra E fala que na passagem do parâmetro, no método área círculo, né, na linha 7 tem erro, mas também não tem erro nenhum. Então, a resposta correta, letra D. Tudo bem? Vamos para a questão 6, então. A galera deve estar maluquinha aí, né, com as questões aí. Mas são questões fáceis, tá? Não tem nada de difícil aqui, não. Questão 6. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta enquanto eu... O Farley fez uma pergunta aqui. O Farley não está conseguindo, o aluno Farley não está conseguindo acessar. Não tem problema. Né? Tudo bem. Questão 6. Qual a codificação correta? Qual a codificação correta para declarar e representar a variável array e dados de acordo com a figura ao lado? Linguagem de programação PHP. Provavelmente nessa época aqui, a gente estava focado no semestre nessa linguagem, né, no PHP. Bastante PHP aqui. Tá? Bom, o que ele está mostrando aqui? Que a direita tem um array, né? Uma estrutura de dados chamada array, chamada idades, né? Para ela aqui, à direita, e como variável em PHP, ele é cifrão idades, né? Okay? Qual a codificação correta? Das codificações abaixo, perdão.
Letra A, variável, cifrão na idade, recebe array, ponto e vírgula. E idades na posição 5, recebe 10. Bom, essa letra A equivale ao array da figura, array. Vocês sabem que tanto em Java, C e PHP, né, começa-se a indexar de 0. Então, qual a posição que eu tenho ali? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o valor é 10. Bom, a letra A já aparece, é a resposta da 6. Agora vamos ver se tem erro de codificação. Cifrão, tá ok. Array é um método, é uma estrutura já pronta em PHP, né? Você chama, ele transforma sobre a variável em um array. Ponto, vírgula, iniciou uma outra instrução. Variável idades novamente, agora entre colchetes, na posição 5, recebendo o valor 10. Olha, a letra correta já é a letra A. Tá? Letra B, idades, array, recebe posição 4? Não, a posição 4 não é a posição da figura. A letra C, posição 6? Também não. Posição 10? Não. Letra D está errada também. Idade, array, passando 10 ali no array. Aí eu estou definindo outra coisa. Né? Eu estou passando o valor 10 para a posição 0 do array, quando eu coloco 10 direto ali. E aí, idades, recebe 10 sem colchetes, completamente errada a letra E. Então, 6, resposta, letra A. Ok? Então, 7. Na orientação de objetos, o conceito que garante um objeto possa fazer parte de outro objeto é atribuído por meio do ou da, né? Ok? Do polimorfismo, né? Aí é aquela coisa, né? Curtinha, né? A demonstração aqui, né? Enunciado da questão curtinho, mas é necessário interpretar sempre, né? Questões ENAD, jamais você vai ver uma pergunta tão curtinha. É grande, faz você pensar, faz você interpretar, ok? É que nem as primeiras questões dessa prova, de 2015. Objetos, o conceito que garante o quê? Que o objeto possa fazer parte de outro objeto. Pô, esse aqui é mole demais. Eu ensinei isso aqui agora na questão 2, né, Tadeu? Questão 2. É o polimorfismo? Não. É a herança? Herança não. Tá? Herança eu herdo os dados, mas eu não faço parte. Eu aproveito o que ele tem ali e herdo. Né? Filho herdando do pai. C, agregação. Opa! Garante que o objeto possa fazer parte do outro. Possa agregar, né, parte do outro. A agregação tem tudo a ver. Vamos ver a letra D. Abstração? Não. Encapsulamento? Não. Resposta, letra C. Então, essa prova, respondemos ela todinha, né, de ponta a ponta. Então, 7, letra C. Ok? Bem simples, né, Tadeu? Alguma consideração aí, meu querido? Os demais alunos estão fazendo algumas perguntas aqui, não vou anotar e responder. No Moodle, inclusive, né? No ambiente lá, no Moodle, depois eu te adicionar, Tadeu, se você quiser. Bem tranquila a prova, viu? Oi? Achei bem tranquila a prova. Né? É uma prova mediana, bem tranquila. Né? Alguma dúvida mais, Tadeu, né? Questões aí, na questão de uma série. Quem está assistindo, vai postando no grupo, no Telegram, no próprio canal aqui do YouTube, né? Do Hangout. Okay? E o vídeo está sendo gravado, então vocês vão ter acesso, né? Quem não pôde, né? Tem alguns alunos que falaram que estão trabalhando, tá? Vão ter acesso, ok? Muito bom. Agora eu vou tirar aqui o compartilhamento dessa tela. Ok. Tá me vendo aí? Que deu legal? Bom, gente, então fizemos aqui a prova
de orientação a objetos A1, de 2015, em vez de ir para 2 de 2015, eu vou chamar agora, nessas aulas minhas de 2015, eu foquei em PHP, nas aulas de 2016 eu foquei em Java, foi exatamente a turma do Tadeu. O Tadeu vai relembrar as provas aqui. Então, eu vou solucionar aqui juntamente com vocês a prova A1 da turma de Santa Maria. Okay? Estou abrindo aqui e já vou compartilhar. Só um minutinho. Matar a saudade, Tadeu? Com certeza. Foi um semestre muito bacana, viu? Aprendi muita coisa. Foi muito proveitoso. Gostei muito bem. Bom, vou compartilhar a prova 1 agora, de 2016, 2, né? Um semestre de 2016. Representação do projeto. Ok? Deixa eu ver a provador. A provador não é uma conexão com a provador, tá? Jurado na 2, Tadeu. Depois quem vai bater com o conteúdo civil. Eu vou fechar a prova 1 aqui, 2016. Vou abrir a prova. Vão tendo paciência aí, meus queridos. Vou abrir aqui a prova A2, porque aí bastante UML, muito interessante, tá? Estou abrindo aqui. Um minutinho. Muita pasta aqui, estou tentando abrir aqui a pasta correta, ok? Os arquivos corretos. Aqui, agora eu achei. Bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou compartilhar com vocês aqui a prova A2 de 2016, segundo semestre. Compartilhando. Pronto. Apareceu aí, né, Tadeu? Bom, tá aqui. A prova 2. Apareceu, beleza. De 2016. Duas dissertativas. Sim, múltipla escolha, padrão, né? Aí vem o Java, né? Cadê os amantes do Java, né? Gosto do Java que só. Java. Questão 1.
implemente o diagrama UML ao lado da linguagem Java. Eita, mas tem gente que bateu a cabeça aqui nessa prova. Muito simples. Tá? Bastante simples. Não tem erro, né? É muito simples fazer isso aqui. Tá? Se nós observarmos aqui o diagrama, o ML, né? Uma anotação específica, que a gente usava um engine online que gerava esses diagramas para a gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe, né? Esse Czinho de classe aqui, o nome dela é prova. E aí eu tenho dois atributos, o quê? Né? Observe que tem um losangozinho, né? O losangozinho representa protegido, tá? Então, classe e subclasse acessa. Então, o resultado final acessa a classe prova? Acessa, legal. Ok? Então, primeiro nós estamos fazendo uma análise conceitual. Beleza, A1 e A2 é protegido, então, subclasses, ou seja, a classe resultado final, herdando atributos e métodos da classe prova, tem acesso a esses atributos. Porém, ela tem dois métodos aqui, ó, que são privados. Então, a classe resultado final tem acesso? Não, porque é privado. Mas ela tem acesso a um método chamado média, que já dá o resultado final para ele. Ok? Como implementar isso, né? Como fazer isso em Java? Ok? Como fazer isso em Java? Então, tem que analisar também a classe de baixo, o nome da classe é resultado final. O que ela tem? Ela tem só um método público. Tá vendo que ele é verdinho aqui, né? Público. O método da classe Pro são privados e o outro aqui protegido, tá? Okay? Pessoal, o que o atributo não é preenchido e o método é coisa da anotação. Quando é método, ele preenche, ele mais amarelinho aqui, né? Okay? Mas uma coisa dá para se observar. Nenhum objeto da classe prova pode ser instanciado, porque tudo é protegido. Então, só subclasses, né, ou classe filha, que acessa o dado dela, utiliza, transforma e aí mostra um resultado, ou faz qualquer tipo de manipulação. Ok? Como é que seria essa implementação? Né? Eu vou aqui abrir um editorzinho assim, aqui. Vou salvar aqui. Então, .java. Vou salvar aqui no meu Linux. Usem Linux. .java. Muito bem. Vou compartilhar com vocês agora. Fixem bem, né? Fixem bem esse diagrama, dá um print aí, faz alguma coisa do tipo aí, para você estar dando Alt Tab e olhando aí a implementação. Ok? Vou compartilhar agora o editor aqui para vocês. Observem bem, dá um print aí nesse diagraminha. Ok? Legal, deu tempo já de dar print. Bom, agora eu vou compartilhar o editorzinho aqui para vocês. Então, vou compartilhar agora o editor de texto, no caso do Gianni. Nós estamos aqui preocupados em fazer nada, executar, mas implementar o código sem erro. Tá? Mostrar o que representa. Então, como é que a gente implementa de forma representativa o que está naquele diagrama. Tá? Primeira coisa, né? Eu vou direto à implementação básica.
conforme o diagrama. Public class prova. Prova, P maiúsculo, né? Conforme está lá no diagrama. Tá? Os dois atributos ali são protegidos, correto? São protegidos. E quais são eles? A1 e A2. Qual o tipo? Double, né? São protegidos. Como é que eu faço isso em Java? Protected. Protected, double, A1. Tem um bocado de aluno aí que fez essa prova, errou, né? Olha como é fácil. Reutilização de código, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, já tem os dois atributos já. Tá? Protect double A2. Aí tem um método, tem dois métodos privados e um protegido. Primeiro método, calcula A1. O privado é double, então, private, double, cálculo. O método a gente tem que iniciar minúsculo, né? Que é meu case, né? Cálculo A1. Ok? Olha no diagrama. Tem parâmetro? Tem. O nome dele é total trabalhos A1. E também é double. Então, é só colocar entre parênteses, porque agora nós temos um método, ok? Nós temos aí um método. Tá? E aí, como eu falei, qual que é o parâmetro? O nome dele é total trabalhos A1. Então, double, total trabalhos A1. Para ficar legal, né? Total trabalhos A1, então eu tenho que tornar alguma coisa aí, né? Tem que tornar o total de algo, tá? Então, um return, seguindo o diagrama return A1, né? Agora observem que o cálculo A2 é exatamente igual, só que em vez de ser A1 é A2. De novo, reaproveitamento de código. Ctrl+C, Ctrl+V, cálculo A2, total trabalhos A2, return A2. Ok? E agora, para finalizar essa classe, o último método, que ele é protegido. Então, protected, double também, né? Seguindo o tipo que está sendo utilizado. Protected, double. O quê? Qual que é o nome do método? Média. Média. Aí eu tenho que fazer a média, não é isso? Tem que retornar a média. Então, ponderada, né? A1 mais 2 vezes A2 dividido por 3. Então, return A1. Parece que não vai dar certo. Mais 2 vezes A2. E tudo isso dividido por 3. Então, nós temos a média. Aqui, vírgula. Pronto, a primeira classe é isso aí. Isso é também estranho, não sei o que está faltando. A gente não está aqui programando, fazendo um programa para funcionar. Ele está olhando para o que está no diagrama e implementando. Tem erro do código? Não. Então, opa, é o que nos basta. Vamos fazer algo também que não é muito trivial em programação. Fazer duas classes num arquivo só. O ideal, a boa prática, é fazer cada classe em um arquivo, né? Para organização, manutenção, etc. Mas aqui, muito didático. Nós temos uma classe agora que estende a classe prova. Classe resultado final. Então, public class resultado final extends. Né? Aqui herança, né? Classe prova. Ok? Opa. Classe prova. Pronto. Transparente, não tem nada a ver. Né?
as chaves. Okay? Bem, o que essa classe resultado final faz? Simplesmente define, conforme o diagrama, define ali um método público chamado resultado. Tá? Você pode escolher só isso aqui, public void resultado. Vai imprimir na tela, né? Ou fazer qualquer outra coisa. Isso está abstrato aí. Pronto. Professor, mas ele não calculou nada, não fez nada. Olha, nosso objetivo é responder a prova, né? Não é fazer programação. Aqui está errado, né? Beleza, agora sim. Bom, esse seria o resultado, né? Seria exatamente a implementação, né? A implementação daquele diagrama. Então, eu tinha lá um diagrama que dizia exatamente isso, isso, tá? Agora vamos supor que, professor, se eu fizesse assim, ó, sem problema nenhum, você provavelmente daria total na prova. Eu estou, né, um pouco fazendo floreando, né? O objetivo aqui é fazer com que as coisas pareçam com o diagrama. Ok? Isso aqui seria totalmente aceitável. Fazer só isso aqui. Ok? Tá bom? Mas se alguém fizesse daquelas formas, fazendo o cálculo, não tem problema também. Mostra, inclusive, domínio, né? Da linguagem do professor, e aí, meu amigo, garante a nota mais ainda. Ok? Questão 1, respondida. Essa questão 1 merece a pergunta, né, Tadeu, de repente? Pode falar aí, Tadeu, meu caro. Tranquilo, Tadeu, mesmo que você errou essa aí, né? O parte dela, eu acho. Bem tranquilo essa, né? Só entender o diagrama de classe fica fácil implementar, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Ok. Vou compartilhar novamente a prova. Implemente. Isso. Bem, esse aqui, enunciado bem pequenininho, mas que requer a implementação interessante. Implemente métodos de acesso get-set para os atributos do diagrama da questão 1. Bom, olha o diagrama da questão 1 aí. Acabamos de implementar ele, né? Mas não tem nenhum get-set para aqueles caras. Ok? Para os atributos A1 e A2. Implementar o get-set dele é algo muito simples, inclusive, né? Ok? O que precisa ser feito? Vai criar 4 métodos, ok? 4 métodos para aqueles caras lá. Eu vou voltar naquele mesmo código que a gente estava. Ok? Estou saindo aqui agora. Vou compartilhar o editor novamente. Né? O que eu preciso fazer agora? Né? Eu preciso criar métodos get-set. Se você estiver utilizando o Eclipse, por exemplo, ou outra ferramenta mais completa do que eu estou usando o Gianni, né? Não tanto poderosa quanto NetBeans e Eclipse, mas excelente, executa qualquer coisa aqui. Joga código
C, Python, uma facilidade tremenda. Tá? Um editorzinho simples, porém muito poderoso. Tá? Você poderia gerar os get sets aqui, né? Mas vamos fazer manual. O negócio nosso aqui é aprender o passo a passo. Na vida real, é claro que você vai ter as oportunidades de usar as ideias de gerar gets em sets, né? Bom, mas aí você está pedindo para o editor gerar para você. Vamos fazer de forma conceitual. O que eu quero primeiro? 2 métodos de acesso, get set para A1 e depois 2 métodos de acesso do get set para A2. Então, eu preciso de 4 métodos aí para responder a questão 2. Tá? O que eu vou fazer primeiro? Get, quando eu quero algo, eu quero retornar algo, né? Então, eu digo qual tipo que eu tenho que retornar, não é isso? Todo get set tem que ser público, pelo menos na boa prática do get set padrão básico. Então, public, global, get, A1. Ok? Eu preciso de parâmetro para get? Não, eu só quero dar retorno, não é isso? Se eu apenas quero dar retorno, então não preciso de parâmetro. Mas eu preciso de um return, porque eu quero retornar algo. Return A1. Tá? Segundo método de acesso para A1, public, void, porque eu não quero retornar nada, eu quero só inserir. Public void set A1. Precisa de argumento? Bom, se eu quero inserir algo agora, eu preciso de argumento, com certeza. Né? Então, eu vou colocar um double. Ok? O que eu preciso fazer agora? Vou dar um return aqui, gente. Algum, né? Agora é o método set. Ok? Return. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que A1 receba o valor. Então, o que eu faço? Is.A1, o atributo A1, recebe o quê? Esse A1 que vem do parâmetro. Olha, o get sempre retorna algo, não tem nenhum parâmetro, e set tem parâmetro e não retorna nada, porém faz com que o atributo, né, o atributo tenha então, o valor recebido. Tá? Ele nem pensa duas vezes, ele sabe exatamente o que é get set, ele sabe que get tem uma característica e o set tem outra. E agora, para fazer o A2, nós vamos utilizar aquele conceito de reutilização do código aqui, né? Copiou, colou. O que eu vou mudar agora? Agora é A2 aqui. A2 aqui. A2. Vai entrar com A2 e o atributo A2 recebe esse A2 que vem do parâmetro. Resposta. Isso que eu selecionei aqui agora, só isso. É a resposta da questão. Porque ele pede para a gente adicionar esses métodos aí. Okay? Então, se você fizer, né, que o aluno estiver respondendo dessa forma, estaria recebendo aí a pontuação total, ok? Pessoal, se eu não colocasse os returns e os bis aí, bom, no mínimo, né, faltando só isso, receberia metade do ponto, talvez menos, né? Tem professor que simplesmente é o seguinte, ó, se não rodar o código do jeito que precisa, então você recebe 0. Eu geralmente vou garimpando pontos para o aluno ali, reconhecendo a construção que o aluno vai fazendo. Okay? Bem tranquilo, né, Tadeu? Beleza, né? Getter setter. Belezinha. Então, desafio básico. O que você achou dessa estrutura aí? Tranquila, Tadeu? Tranquilo, né? Aqueles que estudam um pouco a programação, tem que pessoal analista. Tem que programar. Eu não tenho que conhecer programação, né?
desenvolver uma questão como essa aqui é fundamental, né? Para os alunos, no caso nossos, alunos que fazem análise de desenvolvimento de sistema, bacharelado em sistema de informação, licenciatura em computação, que não gosta de programar, bom, então seria bom fazer outro curso. Faz o de redes, mas não gosta de, então a TI não é a sua área, ou né, não, o seu curso não está aqui, né? Porque se você faz um curso de análise de desenvolvimento, ou bacharelado em sistema de informação, ciência da computação, licenciatura em computação, você tem que dominar a programação. É o que você vai esbarrar por isso no mercado de trabalho. Ok? Tem uns alunos, tem uns alunos que são ambiciosos, né? Porque a ideia NetBeans, Eclipse, IntelliJ, elas geram esse código getter, setter automaticamente, né? E tem alunos que só pegaram esse vício, né? De ir lá gerar automaticamente. Só que é bom sempre a gente estar gerando na mão mesmo, né? Para praticar. Principalmente quem está começando, né? Eu tive muito esse vício, né? Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer tudo na mão. Só implementar getter, setter, só tudo na mão. Aí isso me ajudou bastante. Eu nem uso mais esse recurso da IDL. Faço tudo na mão, rapidinho. E para mim é prazeroso, né? Porque está codificando ali, é gostoso. Agora, quando estiver ali trabalhando mesmo na empresa, né? Você precisa de produção, aí você utiliza os recursos. Mas para quem está aprendendo igual a gente, né? Está na academia, é importante fazer na unha mesmo, né? Exatamente, Fabio. Você está aprendendo, você está ali no momento de estudo acadêmico, né? Hoje, na aula de software livre, hoje, 7 de outubro de 2017, estava dando aula de software livre, e falei para os alunos, olha, vocês conhecem a história da computação? Vocês conhecem John von Neumann, Dennis Rich, Ken Thompson, Richard Stallman? Vocês conhecem, quer dizer, vocês conhecem alguém da computação? O primeiro programador foi uma mulher, vocês sabem quem foi? Mesma coisa, tem que dominar a área, né? Eu tenho que saber onde eu estou pisando, é a minha área de formação. Eu tenho que dominar isso, né? Conhecer a história da computação. Da mesma forma, eu tenho que dominar como se programa o básico, né? Se eu estou desenvolvendo, meu amigo, eu fico... Né? Eu monto os meus atributos e mando gerar. Gera aí todos get e set para mim. Beleza, eu estou na empresa. Mas vocês estão na faculdade. Tá? Ou seja, como é que esse get set é formado? O que é isso, na verdade? Como é que é o nome disso mesmo? São métodos de acesso? Ah, legal. Então, como é que o get é formulado? E o set? Ah, não entendi e tal. Aí você vai esbarrando ali no conceito. Ah, agora entendi. Porque o get, né, quer dizer, get recupera, né, e retorna o valor. Beleza, por isso que ele não tem parâmetro de entrada, ele só retorna. E o set tem parâmetro, porque ele precisa pegar algo de fora e inserir no objeto da classe. Entendi. Todo desenvolvedor está aprendendo, tem que ter esse espaço de entender, né, aonde que eu estou pisando. Né, em ovos, eu estou pisando em brasas. O que é isso, né? Qual é o terreno que eu estou pisando? Então, eu tenho que dominar, né, o que eu faço. Para dominar o que você faz, você tem que entender, né, todo esse ecossistema, tá, de desenvolvimento de software, que vai desde programação, análise orientada a objeto, documentação, etc. E tudo. Ora, vai fazer uma documentação orientada a objeto. Tá achando que muitos alunos acham que é mais fácil documentar. Tá achando que é só abrir um documento no LibreOffice lá e sair documentando. Não. É programar escrevendo. É a mesma coisa de programar no código. Você vai dizer o que é aquilo lá só em texto. Ou seja, é tão difícil quanto. Então, é um paradigma a ser quebrado. Os alunos muitas vezes não entendem isso. Não, só quero de uso, não sei o quê, não quero implementar. Então, o pensamento, na minha visão, é errado. Vamos voltar para a prova? Cadê a prova? Está aqui, compartilhando. Apareceu aí, né, Tadeu? Legal. Bom, gente,
Então, respondemos a questão 1 e a 2. Questão 3. Questão 3 vale 1 ponto, né? A questão 3 é o seguinte: os padrões de projeto. O que é um padrão de projeto? Bom, padrão de projeto são desenvolvimentos, né, código ou estruturas de dados já batidos no mercado, né, enterprise, né, já é isso, né, essa estrutura de dados é isso, acabou, não tem como melhorar, pode até fazer futuro, mas então, quer dizer, virou um padrão, né, isso virou um padrão, ok? Em orientação a objetos, a gente define muitos padrões de projeto, né? Na década de 70, 80, somente na década de 80 e 90 apareceram muitos. Então, os padrões de projeto são padrões já pré-definidos, já bem formatados, já reconhecidos, né? Para desenvolvimento de software dentro do objeto, principalmente. A questão diz, os padrões de projeto podem deixar um sistema mais complexo ou degradar a sua performance. O seu uso indevido ou inadequado para um determinado contexto constitui-se um anti-pattern, um antiprojeto. Né? Um antipadrão de projeto. Né? Um anti-pattern. Letra A, me parece. Letra B, sempre criam, né? Os padrões de projeto sempre criam flexibilidade e variabilidade pela introdução de níveis adicionais de endereçamento indireto. Como melhoram o desempenho do sistema, deve ser sempre aplicados. Errado a letra B. Não deve ser sempre aplicado. Todo padrão de projeto, né, toda implementação padrão, existem várias classes envolvidas, vários objetos que se comunicam e tal. Se você usar isso em qualquer lugar de forma inadequada, né, então você coloca o sistema em risco. Então, essa letra B está errada. A letra A aparece certa. Não. Letra C. Comportamentais, né? Os padrões de projeto são comportamentais, que é uma categoria dos padrões de projeto, tá? Comportamentais é uma delas. Abstraem ou adiam o processo de criação de objetos, ajudando a tornar um sistema dependente de como seus objetos são criados, compostos e representados. Também está errado, né? Não é objetivo intrínseco, né, dos comportamentais, né? Tem os estruturais, tem os comportamentais, tem várias outras categorias, né? E essa aqui não é a definição correta dos comportamentais, né? Ainda odiando o processo de criação de objetos. Não é a resposta correta. Letra D. Os estruturais, né? Outro tipo de design pattern. Se concentram nos algoritmos de herança entre os objetos. Já começou errado também, de alguma forma, né? Eles não descrevem apenas padrões de projetos, padrões de objetos ou de classes, mas também os padrões de comunicação entre os objetos. Não, está errado. Esse início aqui, que eu até falei que está errado, ele não está errado, não, ele está certo. O problema está aqui, ó. Eles não descrevem apenas objeto e classe. Sim, é a estrutura que eles definem, tá? Mas aqui diz, mas também padrões de comunicação entre objetos. Não é objetivo dos design patterns estruturais definir comunicação entre objetos. Okay? E a letra E são padrões de projeto de criação, que é outra categoria, né? Nós vimos aqui de comportamento, estrutural e agora de criação, né? São estruturas de padrões de projeto que criam objetos, geram objetos, né? Como, por exemplo, fábrica de objetos, né? Factory methods, por exemplo, são padrões de criação. Então, padrões de projeto de criação se preocupam com a forma como as classes de objetos são compostos para formar estruturas maiores. Não. Utilizam polimorfismo para compor interfaces. Não, porque o objetivo deles é gerar objetos
bem informados e específicos. Então, realmente, é a letra A. Eu não diria que é uma questão fácil, né? Tem que interpretar bem e mais, tem que dominar o conceito de padrão de projeto e as categorias. O que um design pattern estrutural faz? Se não souber, como é que vai saber que a letra D é verdadeira ou falsa? O que um design pattern de criação, né, criacional faz? O que um design pattern comportamental faz? Né? Então, a letra A, podem deixar um sistema mais, tem um errinho aqui, um espaçozinho, né? Podem deixar um sistema mais complexo ou degradar sua performance. Seu uso indevido ou inadequado para um determinado contexto substitui-se um anti-pattern letra A, sem dúvida alguma. Ok? Questão 4. Questão 4 é interessante e fácil, né? Pelo que a gente já viu aí nas questões anteriores. Quais os relacionamentos existentes na figura abaixo? Né? Então, nós devemos fazer o que primeiro? Analisar o diagrama para poder responder. Tá? Então, à direita aí tem um diagrama. Okay? Nesse diagrama nós temos 5 classes. Classe conta, olha aí de novo, né? Conta, classe, banco e tal. Essa aqui é mais interessante que a outra. Tem a classe conta, a classe banco. Ok? E eu tenho a conta salário, conta corrente, conta poupança. Certo? Eu abstraí mais, né? Eu abstraí, realmente foi feita uma abstração, né? Observe que a primeira classe que aparece aqui no diagrama, chamada conta, ela é uma classe abstrata, ou azinha aqui na frente. É um abstract class, uma classe abstrata. Aproveitando, né, para relembrar vocês, pode instanciar uma classe abstrata. Jamais. Ok? Tudo que nela há só pode ser herdado para ser utilizado. Pessoal, para que então precisa de uma classe abstrata? Você define uma coisa numa classe abstrata, você reutiliza isso em N classes. Então, isso é muito interessante. Para que eu vou implementar toda essa ideia da classe abstrata, de novo, em todas as outras classes que eu precisar? Então, o que eu faço? Genérico entre essas classes semelhantes dentro da classe abstrata e utilizo via herança, né? É o que está sendo feito aí. A conta salário, conta corrente e conta poupança estão, então, herdando a conta, a classe conta, né? A classe abstrata conta. E, ao mesmo tempo, elas estão compondo, olha a composição de novo aí, viu, gente? As três também estão compondo a classe banco, isso é óbvio, né? Eu falei para vocês, existe banco sem conta? Não. Ele pode ter uma conta salário, pode ter uma conta poupança, mas ele tem que ter uma conta, tá? No nosso caso aqui, nós temos um banco que compõe, é composto pelas classes conta salário, conta corrente, conta poupança. Bom, só por essa análise que eu fiz aqui com vocês, é fácil responder essa questão 4, né? Quais relacionamentos existem na figura abaixo? Associações simples? Associações simples são simplesmente linhas, não tem nem seta. Tá? Associação composta? Também não tem associação composta. Tá? Interface? Não tem nenhuma interface definida aqui. Tem uma classe abstrata e 4 classes comuns. Composição e herança? Opa! Falei para vocês que tem aqui a herança entre as classes conta, salário, corrente e poupança, que herda da classe abstrata. Então, tem herança? Tem. E elas compõem a classe banco. Então, resposta, letra D. Composição e herança. Tem agregação? Letra E. Não, não há agregação aqui. O aluno pode olhar para essa questão, meu Deus. Né? Mas é uma questão muito simples. Tá? Questão 5. Nós temos aqui um pacote, um package. Package. Okay? Modelado aqui. O pacote BR com PO, classe abstrata. O nome, né? O nome de dado aqui para esse pacote. E aí,
Responda a alternativa correta de acordo com a figura. O que essa figura tem? Vou aumentar um pouquinho aqui. Né? Vou aumentar um pouco mais. Fica mais fácil para quem está vendo aí. Okay. Bom, eu tenho aqui uma interface com vários. Uma classe abstrata que está implementando essa interface. Interface não é herdada, não é composta, nem nada do tipo. Ela é implementada. Eu tenho uma classe abstrata que implementa essa interface. E tem duas classes, né? O nome dessa classe é figura geométrica e eu tenho a classe quadrada e a classe círculo, que herdam. Uma implementação muito interessante, bastante utilizada em programação profissional, né? Definição de interfaces para ser implementada numa classe ou numa classe abstrata, aqui no caso. E aí eu tenho classes que herdam dessa abstrata. Uma implementação aqui bem didática, mas bem interessante para se estudar. Ok? Se fosse vocês, olhariam esses diagramas aqui e ia lá para o Java, ó. Vou implementar isso aqui. Tá? Vamos lá. Responda conforme a figura, né? Letra A. Essa é a questão 5. Questão 5. Letra A. A classe quadrado, está aqui embaixo, estende a classe círculo? Não. Não tem nada a ver. Ela não tem relacionamento com a classe círculo, a não ser que ela herda, assim como a outra, né? Da classe abstrata, chamada figura geométrica. Classe a letra A está fora. Letra B. A classe abstrata não é uma classe. A classe abstrata não é uma classe. Ora, claro que é uma classe, né? Só que ela é uma classe abstrata, mas ela é uma classe. Letra B está fora. Letra C. Abstração é um mecanismo de explicar informações de atributos e métodos. Questão 5, letra C. Abstração é um mecanismo de explicar informações? Não. Eu também li errado, né, gente? Explicitar, não, ao contrário, né? Não vai explicitar, ela vai esconder, né? Vai tirar o que há de complexo e esconder implementações, utilizando encapsulamento, por exemplo, né? Ela pega ali o trabalho sujo e esconde, né? Trabalho sujo deixa ali para os métodos e atributos que são privados, ok? Aquela parte bonitinha, né? Todo mundo vê esses programas prontos aí, né? No Linux, aí no Windows e no macOS, né? Todo mundo ali está usando ali a maravilha, né? Mas que houve de programação ali, de abstração, de implementação ali, não está escrito. Então a letra C está fora. Ela esconde, não explicita, mas esconde. Letra D. A interface e figura geométrica implementa a classe abstrata. Como assim, né? Claro que não. Tá? É o contrário. A interface que é implementada pela classe figura geométrica. Bom, só sobrou a letra S, só pode ser verdadeira. Na classe abstrata figura geométrica, não se pode instanciar o objeto da mesma. Eu acabei de responder isso para vocês, né? Coincidentemente. Eu estou fazendo as questões aqui para vocês, gente, apesar de estar ao vivo aqui, estou fazendo na tora aqui, não olhei para as questões, nem nada. Mas, coincidentemente, está aqui. É isso mesmo. Tá? Não se pode distanciar jamais, né? Um objeto de uma classe abstrata. Okay? Porque ela é abstrata, ela não é real. Tá? Mas ela pode ser herdada por uma classe, aí sim, você cria o objeto da classe, herdou, que aí utiliza métodos e atributos dessa classe abstrata. Bem? Mole, essa aí é tranquilo. Essa não é difícil de acertar a questão 5, tá? Às vezes vê um diagrama desse aqui fica meio assim, né? Mas é muito fácil. Questão 6. Questão 6 é o seguinte: sobre a interface, avalie os itens de 1 a 4. De 1 a 5, né? Vou ver aqui.
Tá? Avalie os itens de 1 a 5, não de 1 a 4. Tanto que tem, as respostas aqui são 5 itens, né? Avalie os itens de 1 a 5, então, logo abaixo. E verifique se são verdadeiros ou falsos. Depois marque a alternativa e represente essas respostas. Ok? Interface é o conceito de classe abstrata em orientação a objetos. Falso. Mais falso do que isso aqui não existe, né? Interface não é classe, tá? Interface são definições. É o contrato da classe, tá? A interface é o contrato da classe. Quem foi aluno meu lembra dessa frase. Ela define, você coloca ali assinaturas de atributos e métodos. Ok? Isso varia de uma linguagem para outra, né? Não é uma classe. Okay? O que varia, que eu falo, é a forma de implementar a interface, mas a interface não é uma classe. Então, falso, número 1. 2. No conceito de interface, podemos criar uma API. Opa, isso é interessante, né? Application Programming Interface. De programação, é API. Para que os atributos e métodos genéricos se tornem padrões, exatamente, de implementação no desenvolvimento de software. Nossa, esse item 2 aqui é um estudo, tá? Anotem isso aqui, né? Guardem isso. Okay? Isso aqui é a verdade absoluta. Então, 1, falso, 2, verdadeiro. 3, interfaces podem ser herdadas, jamais. Interfaces são implementadas. Ok? Falso, número 3. 4, interfaces de programação possibilitam exclusivamente a implementação de sobrecarga e sobrescrita de métodos. Exclusivamente? Falso também. Tá? De sobrecarga e de sobrescrito, que são outro conceito de orientação do objeto. Talvez não caiu nessas provas aqui, mas estudem conceito de sobrecarga e implementem exemplos, tá? Implementem, que vale a pena. São conceitos muito bacanas, tá? Sobrecarga, sobrescrito de métodos. É aquela questão de um método ter comportamentos diferentes, que tem a ver também com polimorfismo, ok? 5. O conceito de interface é muito utilizado, verdade, pois facilita a padronização de código e reutilização das classes no processo de desenvolvimento. Verdade absoluta. 5 e a 3. Então, qual que é a letra correta? Verdadeira para a letra... Perdão, 3 não, né? A 2 e a 5. Verdadeira e a 5, a letra C. Tá? 6, letra C. Pessoal, muito difícil. Se você não estudou o conceito de interface, né? O professor falou, botou material, você não leu o material, não prestou atenção, não tem como. Agora, se você assistiu aulas, leu o conteúdo, fez exercício e programou alguma coisa com interface, é impossível você errar a questão como essa aqui. Ok? Letra C. Última questão da minha prova de 2016, né? É a questão 7, tá? O que diz a questão 7? É do Singleton, mais fácil de se implementar. Tá? Faça a implementação de Singleton em várias linguagens. Em que hora você faz aí? Python, C, Java e PHP. É um padrãozinho que evita criação de objetos desnecessários. Né? Conecta com um banco, cria uma conexão, um objeto de conexão. Conecta de novo, 2 objetos, 3. Opa! Se eu estou em produção na web e 200 mil usuários entrou nessa conexão, pô, já era, né? Vou derrubar todo o servidor, já era o sistema. Então, o padrão Singleton evita isso. O objeto existe? Existe. Então, só retorna ele. O objeto existe? Não. Opa, então cria e retorna. Observe que é um padrão de projetos fantástico, extremamente inteligente e simples, muito simples. Ele permite ou não a criação de objetos, verificando se ele existe ou não, e evita a criação desnecessária de objetos em memória. Eu dei um exemplo de conexão aqui, mas poderia ser qualquer outro exemplo de log, por exemplo, né? Controle de logs, né? De registro de
de logs. Poderia ser um exemplo clássico. Bom, a questão 7 diz o quê? O padrão de projeto Singleton tem por objetivo... Bom, só porque eu já expliquei, nossa, já respondi a questão, né? Letra A. Criar famílias de objetos por meio de uma única... Criar famílias de objetos? Falso. B. Assegurar que cada classe tem uma única instância. Opa! Instância? O que é isso, instância? Instância da classe é um objeto. Então, assegurar que cada classe tem um único objeto. Correto. Letra B. Já achamos a resposta correta. C. Permitir a variação de interface? Tem nada a ver. Disponibilizar interface simplificada? Nada a ver. Processar árvore de objetos com características similares? Também não. Então é isso, pessoal. Terminou aqui a nossa videoaula. Espero que os alunos estejam vendo agora, tem alguns online que estão vendo aí, mas muita gente faltou, talvez trabalhando, fim de semana, aquela coisa, né? Esse vídeo aí, tá bom? Gostaria de agradecer fundamentalmente a participação do Farley, que é aluno meu de Itaguatinga, Faculdade JK Michelangelo, e está nos acompanhando desde o início, né? Ele só saiu aqui do Hangout principal aqui, né? Porque ele estava com os problemas técnicos, ele foi para o vídeo. E o Tadeu, né? Que é sempre um cara aí sensacional, que está sempre apoiando a gente na coordenação, apoiando os alunos, é monitor de programação, monitor de software livre. Continue assim, sempre assim, Tadeu, que os demais alunos aprendam muito com você, tá bom? Alguma consideração aí, meu querido Tadeu? Gostei muito do Hangout, viu? Sempre bom. Olha uma amiga Ana aí, tô vendo ela aí, ó. Um abraço para Ana, um abraço para você e para sua família. Tadeu, muito obrigado. Ok. Gente, é isso aí, encerramos aqui essa aula. Vou ajudar vocês a lembrar de alguns conceitos, tá? Lembrem disso, tá? Isso, o ambiente na cultura 2017, vocês vão fazer a prova. Isso de tecnologia, análise e desenvolvimento, licenciatura de computação e bacharelado. Ok? Grande abraço. Beijão para todo mundo. E é isso aí. Valeu!